Não tem, talvez eu esqueça. Então vamos lá, a gente precisa entender do que se trata, né? A gente sabe que a disciplina se trata da análise de gerencial, né? Das informações contábeis, mas a gente tem que entender qual o propósito disso tudo, né? Ele vai botar aqui, ó. A análise tem como objetivo extrair informações das demonstrações contábeis. Quando eu digo demonstrações contábeis, pessoal, são essas duas coisinhas que a gente fez aí agora, tá? O balanço e a DRE. Vai ser praticamente tudo focado em cima dessas documentações, digamos assim. Comparando e interpretando esses dados, a fim de possibilitar ao usuário informações suficientes para a tomada de decisão. Pessoal, se você tem domínio, né, se você tem um conhecimento sobre o que é cada continha daquela, tá? Se torna muito mais fácil você estar apto, né? Digamos assim, se torna mais seguro, né? Você tomar decisões referente à, à empresa, referente ao seu negócio, né? Eu já venho dizendo isso aqui para vocês, já desde do começo da disciplina, né? É muito importante que vocês entendam a importância de conhecer essas contas. Ah, professor, mas por que que eu tenho que conhecer ela? Por que que eu preciso saber onde é cada uma? Para quando você precisar, né, tomar uma decisão geralmente financeira, você possa entender qual o cenário econômico, né, e financeiro da sua empresa. E você só consegue entender isso se você souber o básico, né, pelo menos, das contas contábeis, porque são elas que vocês vão ter que destrinchar, né? Quando eu digo básico, deixa eu mostrar outra coisa. Eu ia mostrar, deixa eu mostrar isso aqui a vocês. Que interessante. Como pode ser gigantesco, digamos assim, o mundo das informações contábeis. Eu separei, eu acho que eu não mandei essas imagens para você, mas também é só questão de visualização. Vocês estão vendo aqui uma imagem, tá? Com o nome demonstrativo de exercício, do resultado do exercício. Então, né? Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Por favor, vem me contar. Tá? Ótimo. Olha só que coisa interessante. A gente viu aqui agora uma DRE, né? Pequenininha, né? Simplesinha, tal, toda bem básica, já bem direta com as informações. Agora, olhem essa imagem aqui, ó. Tudo isso aqui se trata só daquelas primeiras linhas da DRE. Receita bruta. Isso aqui é a realidade contábil, tá? Isso aqui é um exemplo de um posto de gasolina, tá, pessoal? E ele bota aqui, ó. Primeiro item, combustíveis. Total, 1.960 em janeiro de 2015 aqui, né? O período e o total, né? Aqui, como a gente está analisando só o primeiro mês, então vai ser sempre, vão se repetir aqui os valores. Mas ele vai dizer, ó, pronto, de etanol, vendeu 500 e tantos mil, de gasolina tal, comum, 669, gasolina aditivada, óleo diesel, óleo diesel S500, né? Tem o S10 e tem o S500. Então, isso aqui, ó, por exemplo, é uma parte do detalhamento daquela primeira linha, ó, disso aqui, ó. Vou voltar lá, que eu gosto de mostrar. Aqui, pronto. Essa primeira linha aqui, ó, que a gente botou, serviço, comércio e produção, né? Cada linha dessa daqui, ele foi lá e saiu detalhando, ó. Ele detalhou aqui os combustíveis, né, ó. Ele criou um outro grupo chamado produtos, que seriam os não combustíveis, né, ó, aditivos, lubrificantes, extintor, fluidos, filtros, mini mercado, outros, graxa. Criou aqui uma terceira situação de serviços, né, e só tem uma aqui, R$ 15. Criou aqui, ó, situações de receitas operacionais, ó. Juro de conta a receber, juro de cheque, sobra de combustível, acerto de estoque, no caso aqui de entrada, né? Ressarcimento de diferença de caixa, juros em aplicação, ressarcimento de pagamento de duplicatas, aluguel de itens locados, ressarcimento de cartão, recarga aqui uma espécie de recarga que sinceramente eu não conheço, né? Então, aqui, ó, só esses quatro primeiros itens aqui
ele detalhou todas as receitas, tanto as operacionais, né, como as de operação, de operação que, digamos assim, veio de onde são advindas as principais receitas, que seria aqui, né? Então, isso aqui, pessoal, é a realidade de uma DRE, tá? Ela aqui está detalhada ao extremo, mas com essas informações aqui, é muito mais fácil tomar uma decisão do que simplesmente você falar, minha receita bruta foi 2 milhões. O que significa? Nada, né? Isso aqui é o detalhamento desses 2 milhões. Isso aqui permite você entender o que de fato acontece com o seu negócio, né? Onde é que está? A gente analisando só isso aqui, pessoal, onde é que está? Qual é o principal item do posto de gasolina? A gente vem aqui, ó. A gente viu que combustível, só combustível são quase os 2 milhões todos. Aqui dá 1.960.000, né, ó. Fica só 40, 54, fica 55 mil de produtos e receitas operacionais, né? Mas o grande foco, o grande peso está onde? Está aqui, ó. Nos combustíveis apresentados. Quais são os combustíveis, no caso, que ele mais vende, que tem a sua maior demanda? Em primeiro, a gasolina comum, né? Em seguida, aqui quase empatado, né? Mas a gasolina aditivada e em seguida o etanol. Então a gente percebe que nesse exemplo aqui, essa empresa, o principal produto é de fato a, a gasolina, né? Comercializada, tá? Vamos ver, vamos continuar lendo, dando uma olhada. Desconto, só que aquela, se lembra que aqui, ó, aqui embaixo dela, ó, na sequência das receitas, ele tem aqui os descontos, né, ó. Quais são os descontos que ele ressaltou aqui? Ele colocou, aqui descontos e acréscimos vai ser de diferenças de caixa, tá, pessoal? Diferença de litro, né, são diferenças que você encontra nas bombas, né? Então, etanol, gasolina, ele está dizendo a diferença que encontrou em cada um, ó. Óleo diesel S10, óleo diesel S500, aditivo e tal, extintor, todos esses itens aqui, ó, certo? E nas possíveis perdas que ele teve aqui, descontando, né, dentro dos principais itens dele apresentados. Vamos ver que tem mais, ó. Os custos que ele teve com cada combustível. Etanol, 470.000, gasolina, tanto. Ó, todos os itens lá que a gente viu, as receitas, agora a gente está vendo o CMV, né, o custo deles. Vocês viram que eles faturaram lá um pouco mais lá de 2 milhões, né? E seus custos em si foram 1.700.000, gerando aqui, ó, uma margem de contribuição, que seria isso aqui, ó. Margem de contribuição vai ser quem, professor? Essa brincadeira aqui, ó. Resultado bruto, né? E é quando a gente pega todas as receitas menos o custo, gera aqui um resultado, né, de 316.000. Todo o detalhamento dos seus custos. Deixa eu ver o que mais que a gente tem, ó. Aí vem os demais aqui, ó. Vem a questão dos custos fixos, né, ó. Vale transporte, vale alimentação, cesta básica, seguro, salário, FGTS, comissão, exames, seguros, empréstimos, né? Isso aqui é uma DRE extremamente bem detalhada, tá? Aqui, ó, aluguéis, né? No caso, o aluguel provavelmente do local. Os impostos, ó, IPEM, contrato social, PIS, CONFINS, IPVA, o detalhamento dos impostos, tarifas também detalhadas aqui, ó, né? Então, isso aqui, pessoal, serve, ó, vamos lá, ó, mais aqui em relação às despesas, ó, contador, monitoramento, doação, honorários, aspiradores, software, jardineiro, recrutamento e seleção, manutenção de software, ó, manutenção de equipamento, material de escritório, de limpeza e consumo, manutenção do veículo, de prédio, promoções, tarifas bancárias, né, que são as despesas financeiras, seguros, perdas que acontecem no fechamento de caixa, perda diferente de estoque, né, ó, descontos concebidos, despesas administrativas, né, investimentos,
Então, assim, isso aqui, pessoal, nada mais é do que um exemplo real, tá? Do quanto a gente pode detalhar uma DRE, certo? A ideia, né, eu separei isso aqui, eu vi essas imagens e separei para mostrar a vocês, para que vocês entendam que a DRE não é só aquele beabá lá que a gente viu agora, não, tá? O que a gente viu agora aí nas questões que a gente fez, nada mais é do que um resumo de tudo aquilo que eu lhe mostrei agora a vocês, por exemplo, aquele no caso aqui do exemplo do posto de combustível, certo? Então, é de suma importância que vocês entendam que quanto mais detalhado vocês tiverem as informações da sua empresa, tá? Mais fácil vai ser a análise e uma possível tomada de decisão. Quando a gente tem aquelas informações ali, né, aquele volume de informações, vocês conseguem interpretar qual o momento que existe uma maior perda, qual o produto que tem maior relevância, qual é o, digamos assim, o produto que tem menor relevância, onde estão os volumes dos impostos, onde estão os maiores volumes dos custos. Então, a ideia do administrador é poder conhecer para poder tomar uma decisão mais adequada dentro do volume de informações apresentadas, tá bom? Ele vai dizer aqui, ó, as demonstrações contábeis fornecem uma série de dados sobre a empresa, de acordo com as normas contábeis. A análise de balanço transforma esses dados em informações e será tanto mais eficiente como melhores informações produzir. Então, é aquela história, quanto mais informações você tem, né, será mais eficiente a produção das informações que a gente vai aprender a produzir, tá? É, em linha mais abrangente, podem listar dessas informações que podem ser produzidas. Que informações são essas, pessoal? Isso aqui é meu sonho, sabe? Meu sonho de consumo é isso aqui mesmo. Tal. E a gente consiga entender a situação econômica financeira da empresa, tá boa, tá ruim, tá melhorando, tá piorando, tem chance, não tem chance, tá desmantelado, qual é a real situação econômica financeira da minha empresa? Você só consegue entender isso analisando o todo, né? Analisando o geral, digamos assim, da empresa, certo? O desempenho operacional, aí a gente coloca o desempenho operacional é lá na DRE, né? E aí, a minha operação está dando lucro? A minha operação está dando prejuízo? A minha operação tem uma margem boa de lucratividade? Será que minha empresa não deixa o lucro que eu espero? Né? Onde é que está maior da minha, onde é que está o maior volume, né, digamos assim, de receitas e despesas? Então, o desempenho operacional vai trazer essa informação para você, tá? Eficiência gerencial na utilização dos recursos. O que que a gente pode falar? Pessoal, é muito comum, né? Eu acho que eu até já fiz essa pergunta a vocês. Ah, você prefere ganhar R$ 1.000 ou 5.000? O cara vai dizer, eu prefiro ganhar 5.000. Mas para você ganhar 5.000, você tem que trabalhar 100 horas por semana. Para ganhar 1.000, você só precisa trabalhar 2 horas. Então, onde é que está a eficiência gerencial dos seus recursos, do seu tempo? Quando você trabalha 2 horas e ganha R$ 1.000, ao invés de trabalhar 100 para ganhar 5, né? Então, também existe isso no ambiente organizacional, também existe isso nas empresas. Vocês precisam entender que a utilização dos recursos de maneira adequada, de maneira eficiente, pode gerar maiores ganhos, pode gerar uma maior produtividade no geral, tá? A gente vai tentar discutir isso aqui dentro de DRE. É um pouco complicado porque é subjetivo. Cada empresa tem sua maneira de ver, é, digamos assim, a forma de utilizar os recursos, né? Pontos positivos e negativos. Aonde? No balanço e no DRE. Poxa, aonde tá bom? Aonde tá ruim? Por que que tem tanto dinheiro meu imobilizado? Por que que tá dando prejuízo nesses DREs? Por que que minha empresa não cresce? Por que minha empresa está em processo de retração de produção? A gente vai conseguir enxergar isso e é importante consiga ver, né, entender quais são os pontos positivos e negativos que a gente vai enxergar no balanço e na DRE, tá? Análise de tendências e perspectivas. O que são essas análises de tendências e perspectivas, pessoal? Quando eu digo assim, ó, eu acho que é fácil de entender.
No mês de janeiro, eu vendi 20 mil reais. No mês de fevereiro, perdão, eu vendi 25 mil reais. No mês de março, eu vendi 30 mil. Ah, qual é a tendência? Eu falei aqui o exemplo grosseiro, né? Vendia 20, depois vendeu 25, depois 30. A tendência é que, né, a perspectiva é que a gente continue aumentando. Se a gente vende 3 meses de crescimento, de um percentual aí considerável, de 20%, de 20, 25% aí nessa média, né? Então, o que que vai acontecer? Eu percebo que existe uma tendência positiva. Só que também existe o quê? Uma tendência negativa. Ah, poderia ser a situação invertida. Eu vendia 30, agora eu vendo 25. No outro mês passou a vender 20. Então, a gente vai precisar fazer uma análise temporal, tá? Só que nem sempre, pessoal, isso é possível. Imagine que você vai abrir uma empresa hoje, certo? Você está abrindo agora, nesse momento. Como é que você vai utilizar a sua análise de balanço, digamos assim, se você não tem um balanço? Aí é na hora que vem, que vocês não estão nessa disciplina, mas vocês têm que entender a lógica. É na hora que vem a necessidade de vocês já irem conhecendo o que se trata de um orçamento. O que que é um orçamento? Eu tenho certeza que todos vocês aqui já fizeram algum orçamento na vida, né? O orçamento é meio que uma perspectiva do que você espera que aconteça. Ah, o exemplo mais comum para a gente, vou fazer uma reforma na minha casa. Aí você procura um pedreiro, né, um mestre de obra, um engenheiro, seja lá quem for, e você vai dizer assim, ó, meu velho, qual é o orçamento que você acha que a gente tem aqui para construir essa casa? Aí o cara vai dizer, ah, gasta 40 mil, gasta 50 mil, gasta 70 mil. Então, nesse momento, cria-se o quê? Uma perspectiva de gastos, não é verdade? E com o tempo, a gente vai ver se aquilo ali de fato se desenha ou não. A gente vai aprender lá na frente como acompanhar esses orçamentos. Hoje, no momento, o que, que a gente pode fazer? Rapaz, a minha empresa é zero. A minha empresa está aqui numa situação, vai começar hoje. Eu não tenho ideia. Beleza, mas você não tem uma perspectiva do que você pretende vender, você não tem uma perspectiva de suas despesas, você não tem uma perspectiva do imposto que você vai pagar, de seus custos, você tem que ter, tá? Então, essa projeção a gente também pode realizar tanto no balanço, como pode realizar também na DRE. No balanço é mais fácil porque você tem um balanço inicial. Quando você adquire bem, quando você inicia sua empresa, você mesmo pode montar seu balanço. Ah, meu capital social foi quanto? Ah, eu investi 20 mil. Esses 20 mil você fez o quê? Ah, desses 20 mil, eu botei uma parte tá em caixa, uma parte eu comprei umas máquinas, outra parte eu comprei matéria-prima, outra parte eu vou fazer isso aqui, e por aí vai. Então você vai detalhar onde você espera que vai gastar o seu dinheiro e, consequentemente, a receita que essas despesas e custos vão gerar, né, ao longo de sua operação que a gente analisa na DRE, tá? Então a gente também pode fazer aqui perspectivas de cenários de empresas que a gente venha a querer avaliar, tá? Quadro evolutivo. O quadro evolutivo acontece quando a gente já possui dados, certo? Como é que seria? Ah, eu tenho uma empresa de imóveis, né? Eu tenho uma loja de imóveis, beleza. Eu tenho a minha empresa de loja de imóveis desde 2015. Aí eu tenho lá o balanço de 2015, de 2016, de 2017, 2018 e 2019. Eu preciso que você faça uma análise do quadro evolutivo da minha empresa. E aí? Minha empresa melhorou ou piorou nesses 4 anos? Pode acontecer que ela tenha só piorado, só melhorado. Pode ter anos que ela melhorou aqui, mas piorou nisso. Melhorou naquilo, piorou em outra situação. Então, existem X possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Então, a ideia é perceber e interpretar como a empresa vem evoluindo, né? Com o passar, digamos assim, dos tempos, tá bom? Causas e efeitos na situação econômico-financeira. O impacto, certo? Por exemplo, que cada conta pode gerar dentro da sua empresa. Rapaz, eu tenho 200 mil imobilizado, representa 80% da minha empresa. E se não fosse 200 mil, fosse só
150. Qual seria o impacto econômico financeiro que essa desmobilização causaria na minha empresa? Será que eu consigo realizar isso? Né? Rapaz, o meu dinheiro em caixa, hoje, meu ativo circulante, perdão, tá assim, meu ativo circulante hoje é muito alto para um passivo circulante que eu tenho pequeno. Isso é bom, isso é ruim? Qual é a causa disso? Qual é o efeito que isso gera na minha empresa? Então, eu vou tentar discutir com vocês cada pontinho desse, tá bom? Providências que deveriam, e devem ser tomadas. Pessoal, não adianta a gente ver o defeito se a gente não conseguir sugerir nada, né? Ó, eu vou até dar uma parada aqui, como diz o outro. Deixa eu parar de gravar isso aqui. Só um segundo. Do horário, eu quero dar uma paradinha que eu tô morrendo de sede. Ó, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, pessoal, que isso aqui é como amigo, eu vou falar agora como colega de sala de aula, tá? Pelo amor de Deus, vocês como funcionários ou empreendedores, até mesmo na vida pessoal, tá? Não, a gente vai cansar de enxergar ou um balanço, ou uma operação, ou uma atividade que seja, e a gente vai ver, rapaz, isso está causando isso e tem efeito tal. Tem os positivos e tem os negativos. Geralmente a gente tem o olho bom só para ver defeito, né? E isso é ótimo. Se você conseguir ver o defeito e conseguir sugerir isso aqui, ó, providências a serem tomadas. Uma dica que eu dou a vocês, eu digo a você com experiência própria. A maioria das coisas da minha vida, eu não levo um problema para seu ninguém se não tiver uma sugestão para dar, tá? Então, prestem muita atenção nisso, no que a gente vai estar discutindo aqui na análise de balanço, mas levem isso para a vida de vocês. Pessoal, sejam solucionadores de problemas. E se você não sabe solucionar, busque, pesquise, descubra quem sabe, né? Porque para estar repetindo problema, qualquer pessoa repete. Ah, eu estou vendo ali aquela porta está caindo. Imagina aí, você está no seu trabalho e o ar-condicionado está lá, está parando, está esquentando, né? Aí todo dia você chega para o seu gerente e diz, ei, o ar-condicionado tá parando, viu? Tem que ajeitar. Beleza. O cara tá ocupado. Ei, o ar-condicionado tá. Para, não para. Hoje nem gelar direito gelou, os clientes estão reclamando, viu? É bom chamar alguém para resolver isso aí. E você se torna só o quê? Um transmissor de um problema que todo mundo está enxergando aquele problema. É diferente de você chegar e dizer, ei, o ar-condicionado tá com probleminha, mas eu já liguei para 3 empresas virem aqui fazer um orçamento. Tem uma marcada para 2 horas, uma para 4 horas, outra para 6 horas. Eu vou dar uma esticadinha aqui com ele até 6 horas com a outra empresa, para eu poder fazer o orçamento aqui de todo mundo, quanto é que cada um cobra, e amanhã eu passo para você ver qual que fica mais em conta para a empresa. É um cenário totalmente diferente e a gente está tratando a mesma problemática, um ar-condicionado quase quebrando, tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui numa vida pessoal, né, numa situação pessoal, né, de vocês, mas a gente vai discutir, eu quero muito isso de vocês quando a gente se trata aqui de análise financeira, né, no caso aqui do balanço. Ah, professor, mas eu não conheço. Não tem nadinha, são só sugestões, são só possibilidades, tá? Eu preciso que vocês criem para vocês, certo? Esse leque de possibilidades de sugestões, que vocês peguem a cabecinha de vocês e comecem a pensar, como eu resolvo isso? E com esse problema aqui agora, o que que eu faço, né? Então, óbvio que dentro da contabilidade é um pouco limitado, certo? Mas na vida real a gente sabe que os problemas ele tem X, Y características infinitas que permitem que vocês venham descarregando, ó, só um minuto. Que vocês venham a deixa eu ver se eu acho aqui meu carregador, pessoal, peraí. Que vocês possam interferir positivamente, né? E que não sejam só um replicador de problemas, né? Eu já cansei de ver aí diversas e diversas pessoas que só vai reclamar do problema, resolver que é bom zero, né? Pessoal, é o seguinte, e por último aqui, para dar uma paradinha, a avaliação final. O que é essa avaliação final? Essa avaliação final, pessoal, é uma espécie de emissão de relatório. Imaginem que hoje, na empresa que você trabalha, o cara liga para você e diz, ei, eu estou precisando da sua ajuda. O que você precisa? O cara vai dizer, não,
Quero que você dê uma olhadazinha aqui no meu balanço e na minha DRE, já que você faz administração, para ver aqui onde é que eu estou meio perdido aqui. Eu queria saber o que está acontecendo na minha empresa. E você dizer assim, rapaz, eu não sei também. Então, assim, a ideia é que nessa disciplina que vocês conheçam pelo menos o básico. Vocês não vão ser nenhum mestre dos magos, não, né? Porque, até porque esse não é o propósito. A gente precisa aprofundar nisso para poder se permitir enxergar, digamos assim, certas soluções. Mas a ideia é que vocês pelo menos entendam, que vocês visualizem o problema e consigam emitir, calcular índices que vão, digamos assim, permitir que você de fato prove que o que você está falando tem uma justificativa real. Então é o que a gente vai aprender aqui já já, tá? Eu vou explicar a vocês, ó, os métodos que são aplicados, né? As técnicas que são aplicadas dentro das possibilidades de análise, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui agora, pessoal, para tomar uma aguinha, certo? São 8h42, de 8h55, 13 minutos aí, a gente volta para continuar a explicação sobre esse material, tá bom? Uma água aqui, qualquer coisa é só falar.
Pois é, a aula todinha desse jeito, tá vendo? E aí você não tava nem falando. Imagina aí, acaba falando a noite todinha, virado no raio, sem condições. Ave Maria. Vamos lá, ver aqui onde é que eu parei. Metodologia, peraí, é isso aqui mesmo. Vamos lá. É, como vai funcionar? Você não tá apresentando, não. Peraí, deixa eu gravar. Volta. Volta. Ah, eita, deixei o intervalo gravando, liga aí. Ai, meu Deus do céu. Lá vai dar errado. Vai ficar grande demais o vídeo. Deixa eu parar aqui de gravar aqui. Peraí.